Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, o culto de hoje a gente está oferecendo em ação de graças ao Senhor por todas as mães, as que estão aqui, as que não puderam ou não quiseram vir. Mas eu queria pedir licença às irmãs para apresentar diante de Deus uma mãe em especial. Chama-se Amanda. Amanda, ela perdeu hoje o filhinho de 7 anos. E que o Senhor, Ele possa ir ali. A gente não sabe o que pedir, a gente não sabe como pedir, a gente não sabe o que dizer ao Senhor diante de uma situação como essa, uma tragédia. O garoto levou o coice de uma égua e teve um afundamento de crânio. E hoje fez a cirurgia ontem na cabeça, mas o estrago foi muito grande e hoje ele não resistiu, ele teve uma parada cardíaca e não voltou. E não sai da minha cabeça o estado do coração de Amanda. O pai também, mas a mãe é aquela coisa que é um afeto entranhado. Não dá para a gente descrever. E que o Senhor, Ele possa visitar de uma maneira miraculosa o coração sangrando daquela mãe. E que assim seja em nome de Jesus. Nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Marcos. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 37. Marcos 7, 37. Marcos, capítulo 7, versículo 37. O último versículo do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor esteja visitando as mães no dia de hoje de uma maneira especial, mas de uma maneira mais especial ainda, que o Senhor esteja visitando o coração, a alma de Amanda. Que o Senhor esteja abraçando aquela mãe de um jeito muito, muito especial. Que ela se sinta acolhida, Senhor, por Ti, nesse momento tão difícil que ela está passando hoje. E que o Teu nome na vida de Amanda, na família de Amanda, seja poderosamente glorificado. Que a palavra que vai ser trazida, Senhor, ela desça da mente para os corações. E que o Teu nome seja mais uma vez glorificado em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é um convite a uma cuidadosa reflexão sobre os agires de Deus. Como a gente compreender uma situação como essa que nós acabamos de mencionar. Do ponto de vista racional, humano, é absolutamente impossível. Ontem eu ouvi a explicação de uma médica, chefe da neurologia do Hospital da Restauração, e ela dizia o seguinte, que era praticamente impossível que Tiago saísse daquela situação com vida, porque o estrago tinha sido muito grande. E se por acaso ele saísse daquele quadro, ele teria uma vida vegetativa
pelos anos que ele ainda vivesse. E muitas vezes determinadas ações de Deus doem mais no coração de Deus do que da gente. Por zelo, por amor, o Senhor colheu o Tiaguinho. E o texto nos chama a confiar nos agires maravilhosos de Deus. E quando a gente pensa no agir maravilhoso de Deus, a gente só pensa em milagre, em livramento disso, daquilo outro. A gente nunca pensa que uma situação dessa também houve um agir maravilhoso de Deus, um agir em que Ele preservou aquela criança de dores profundas no futuro, como também a sua família. Agora não dá para a gente entender isso, de jeito nenhum. Nesse texto, o contexto todo que vai a partir do versículo 31, depois vocês leem, fala da cura de um surdo gago, uma das muitas intervenções sobrenaturais do Senhor naqueles dias. No episódio, Jesus o tira do meio da multidão, toca-lhe a língua com saliva, em seguida ergueu os olhos para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E os seus ouvidos foram abertos e tirado o empecilho da língua, fazendo com que ouvisse e falasse desembaraçadamente. Eu acho muito interessante que não há um agir único de Jesus nas situações. E eu tenho ao longo dos anos procurado me debruçar na palavra do Senhor e mais precisamente gosto de observar essas ações do Senhor através da história e especialmente no trato com as pessoas. Determinados textos, ao serem descritos, parece que nos transportam para aquela situação. Esse é sem dúvida um desses. E o que mais chama a minha atenção aqui são as múltiplas formas do agir de Deus. Com cada pessoa Ele age de uma maneira específica. Não dá para você estabelecer uma forma, um jeito único do Senhor agir. Ontem, ao falar com algumas pessoas que estavam naquela luta de oração pela vida de Tiago, e uma das coisas que eu ouvi foi: eu não quero pensar noutra possibilidade. E realmente a gente, humanamente falando, não quer. A gente quer o filho vivo. As mães que estão aqui sabem disso. Mas e se o Senhor resolver levar? E foi o que aconteceu. Misericórdia. Quanta tolice humana de achar que Ele age de um único modo. Embora haja uma pluralidade nos agires, as ações de Deus são sempre de maneira singular, específicas, com cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Ele age em indivíduos com suas peculiaridades e necessidades específicas. Nos dias que se apressaram para o final da vida do pastor Malta, aquilo tudo era a ordem natural das coisas. Eu estava conversando com as irmãs há pouco. Doloroso demais, triste demais, só a graça de Deus para me fazer ficar de pé, mas era algo, vamos dizer, esperado naturalmente. A história de Tiago é uma tragédia. Uma vida foi cortada, foi interrompida, subitamente. E talvez agora nenhum de nós, por mais fé que tenhamos, compreendamos o que aconteceu hoje. Talvez só lá na frente. O texto, ele nos leva a fazer algumas reflexões. Primeiro, Ele curou tantos surdos e mudos. Será que com todos Ele usou o brado Efatá?
ou seja, abre-te. E o recurso pouco convencional da saliva, que diga-se de passagem, pouco higiênico. Não, mas era o cuspe de Jesus, e daí? Era cuspe. Não sei como ainda não inventaram de vender vidrinhos com saliva santa. Eu não vou dar ideia não, porque misericórdia. Já ouvi tanta bobagem em relação a esse episódio que vocês não queiram saber. Segundo lugar, só nos resta nos aquietar ante os agires pouco convencionais do Senhor. Ele tem seus métodos e sabe como tratar conosco. Eu queria que hoje você saísse daqui com a certeza de que o agir de Deus na sua vida é algo específico, singular, diferente de tudo que Ele já fez com outras pessoas. Porque o Senhor considera você como uma pessoa única sobre a terra. Em quarto lugar, aliás, em terceiro lugar, é curioso que Ele tira o homem da multidão e depois do milagre ordena-lhe que não divulgue o ocorrido, e quanto mais pedia, mais e mais ele divulgava. Olha que coisa interessante. O sujeito era mudo e surdo, doidinho para falar, igual a um bocado de gente que eu conheço. Ontem eu recebi uma visita que eu pensei que não ia se embora nunca mais. A pessoa não deixou eu dar uma palavra, mas ela falou, e quando eu ia tentar, eu estava já levantando a mão, assim, o dedo, não houve jeito. Aí eu comecei a clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, porque senão essa pessoa vai tirar um dia para passar uma semana aqui. Por Deus, terminou a visita e ela foi-se embora. Mas o pobre do surdo e gago, doidinho para falar desembaraçadamente. Aí o Senhor diz que não é para ele sair divulgando. Como assim, Jesus? Um mudo e surdo que não conseguia ouvir nem falar, recebe um milagre e não deve falar nada. Dá para entender uma coisa dessa? Não é para entender, é para confiar. Quantas vezes nós somos visitados com impressões do Espírito Santo no nosso coração e que a gente acha estranho? Não acha estranho, confie. Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor fará. O fato de estar aqui hoje em pé, nesse púlpito, trazendo a palavra, é milagre de Deus. Em quarto lugar, tudo Ele tem feito esplendidamente. Foi a grande exclamação final daqueles que estavam ao redor. E continuam do mesmo jeito, os agires esplêndidos e surpreendentes de Deus. Embora que para seres humanos limitados seja impossível alcançar antecipadamente tantos propósitos como as suas estratégias de ação, Ele faz tudo esplendidamente bem. Naqueles dias de hospital, que foram muitos dias, eu vi coisas tremendas ali. Eu vi situações absolutamente incompreensíveis do ponto de vista humano. Pessoas largadas no hospital, sem um parente, sem uma presença de familiar nenhum. E eu glorificando o Senhor, porque o lugar onde Malta estava sempre com muita gente. Muitas vezes o pessoal da recepção dizia: não, aguenta um pouquinho que tem muita gente lá dentro, vai chover. Diz que bode, quando espirra na terra, é chuva na serra. Isso era o pastor Malta, aprendi com ele. Antigamente não chamavam os crentes de bode, era assim. Mas vamos seguindo. Então, fazer ousadas asseverações acerca de coisas das quais temos uma visão apenas superficial é tolice. Não fale do que você não sabe. Não dê opinião a respeito de coisas que não lhe pediram. Fique na sua. Aprenda a observar e tirar lições preciosas das situações.
Hoje eu estava conversando com Manuela sobre tudo o que aconteceu com o Tiaguinho, e a gente lembrando do decorrer da situação do pastor Mauro. E eu conversava com as irmãs e eu dizia que hoje já estão despertando para uma especialidade médica de cuidados paliativos, ou seja, cuidados para ajudar a pessoa nos momentos finais da vida. Assim como é tão importante cuidar de quem está nascendo, é importante cuidar de quem está morrendo. E tudo que a gente podia fazer, que estava ao nosso alcance, a gente fez para que ele tivesse uma partida em paz, cercado de carinho, de amor dos filhos, de todos nós. Como isso é importante, como isso foi importante, como isso traz para nós um alívio de não ter permitido nenhum tratamento, nenhuma ação invasiva que fizesse ele sofrer mais. E ele foi em paz. Todos os medos foram tirados do coração do pastor e ele se foi em paz. Então, meus amados, é preciso que a gente entenda os agires do Senhor. Talvez o grande efatá de que mais necessitamos hoje é quanto aos olhos e ouvidos espirituais. Tem havido uma necessidade imperiosa do povo de Deus hoje, está ligado, como se costuma dizer, que os olhos e ouvidos espirituais nossos e dos nossos queridos sejam abertos, que o Senhor possa dizer hoje: efatá, abre-te. Assim como aconteceu com o moço de Eliseu, que o Senhor, que os olhos dele vejam. E aquele moço teve a sua visão espiritual aberta, e ele olhou para a campina e viu carros e cavalos de fogo num número superior àqueles que vinham contra o profeta. É preciso aprender a andar no sobrenatural de Deus. Nunca foi tão necessário, tão vital para nós, que nós aprendamos a andar no sobrenatural de Deus. Eu não estou falando de grito, eu não estou falando de arrepio, eu não estou falando de queda, eu estou falando desse relacionamento íntimo com o Senhor. Estreite o seu relacionamento com o Senhor e deixe que Ele lhe conduza em todas as coisas que você precisa fazer, em nome de Jesus. Aquietemo-nos e deixemos o papai trabalhar. Ele faz tudo de modo assombrosamente maravilhoso. O texto nos ensina pelo menos 3 lições que eu queria compartilhar com vocês. Primeira, Deus é criativo e surpreendente. Aquietemo-nos e deixemos que Ele haja ao seu modo. Segundo, embora haja uma pluralidade quanto aos seus agires, Ele age de maneira singular, respeitando as peculiaridades e as necessidades de cada indivíduo. Em terceiro e último lugar, Ele age esplendidamente bem em tudo e nada foge ao seu controle soberano. Então somente confiemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos preparar.